Salve galera, estamos aqui na quinta-feira para fazer um vídeo. Eu estou para gravar um vídeo, pessoal, de Python, né? Mas hoje eu estava aqui mais interessado em resolver um probleminha que eu vi ali e me deixou intrigado, né? Eu ia dizer instigado, sei lá, intrigado. Pode ser também. De todo caso, eu vou mostrar aqui para vocês uma estratégia aí que eu vi em algum lugar aí. Eu acho que foi lá no MQL5, alguém pedindo para fazer um robô em um. Mas isso faz alguns meses já que eu vi o pessoal pedindo alguma coisa nesse sentido, né? E eu vim então aqui testar para ver como é que é, né? Vou explicar para vocês aqui já executando, né? Ela basicamente consiste no rompimento do primeiro candle do dia. Então eu estou aqui no time frame de 1 hora no dólar, né? Aí a ideia principal é que quando rompe, deixa eu dar um pause aqui, ó, aqui em cima, eu coloquei aqui um comentário simplesmente para eu saber a hora, poder controlar um pouco melhor. E ele não tem nada de indicador, não tem nada de ponto assim a ser avaliado, a não ser o rompimento do primeiro candle do dia. De 1 hora, né, no caso, né. Eu vi alguma coisa assim de 15 minutos, meia hora, mas eu padronizei isso aqui para meia hora, depois eu quero ver se eu consigo alterar. Olha aqui. Então o que que aconteceu, né? Quando fechou esse candle aqui, um, eu coloquei aqui um controle de tempo, né? Onde onde quando fechou aqui ele já abriu ordens em direções opostas. No caso aqui, no rompimento do primeiro candle da, da manhã para cima, ele compra, e no rompimento do primeiro candle do dia para baixo, ele vende, né? E aí, né, eu estou aqui com um valor otimizado, vou mostrar para vocês depois, né, para mostrar aqui no dólar, que eu achei bem interessante. O dólar é um pouco melhor do que o índice nesse sentido aqui, né? Mas eu estou só fazendo alguns testes. O que que eu fiz aqui também? Quando ele rompe aqui o primeiro, o primeiro lado, no caso, né, ou para cima ou para baixo, ele coloca ali uma ordem, é, ele coloca ali alguns. Nossa, cara, tô vendo que tá bem longe esse negócio aqui, né? Ficou bem longe. Caramba. Deve estar errado esse negócio aqui. Acho que eu coloquei com 100. Deixa eu até voltar aqui. Vamos fazer diferente aqui, ó. Parâmetro de entrada. Ah, não, tá vendo? Aí não dá, né? Resultado da otimização, eu fiz aqui, deu 12. Vamos fazer esse aqui. Fiz uma otimização agora há pouco, né? Beleza. Vamos parar aqui, vou colocar no modo visual. Aí fica um pouco mais fácil de entender. Eu tinha colocado ali num parâmetro que ele meio que ligava, né? Então a ideia principal era essa aqui, ó. Cada vez que ele rompe o primeiro candle, ele coloca então ordens e um stop loss, né? Um stop loss e um take profit. Ali eu tinha colocado um valor ali do índice, então por isso que ele ficou 340. Imagine 340 pontos no dólar, aí quanto que dá. E eu achei interessante o resultado dele no dólar, né? Só pra mostrar pra vocês, né? De brincadeira, né? Fiz agora de tarde, pra gente ver o que que resulta. E aí, ó, o que que aconteceu aqui? Não sei se vocês conseguem perceber, mas eu tô com uma ordem aqui no rompimento desse candle do primeiro do dia, para cima, né? E para baixo, né? Ele tem um stop loss, tudo bem definido. O stop loss dele, eu creio que aqui está em stop loss 93 para 81, são 12 pontos, é isso? Creio que são 12 pontos, mas eu tenho aqui os parâmetros, né? Stop loss de 12 pontos e take profit de 28, ou seja, eu tenho uma razão de mais de 2 para 1 aqui, né? 2,5, exatamente 2,5, 2,5, né? Se eu multiplicar 12 por 2,5 dá 28, não é isso? Deixa eu até calcular aqui. Não tinha visto isso, hein? Calculadora. Vamos ver aqui. Se abrir rápida, né? Porque gravando, fazendo um monte de coisa aqui. Nossa, travação que deu aqui agora. Abri duas calculadoras até. Então aqui 12 vezes 2,5. 2,5 deve ser aqui. Igual 30. Ah, é 30, né? Então fiz uma conta de padeiro aqui. Então é 30, seria 2,5. Então não dá bem 2,5, mas ele dá um valor próximo ali, né? Fiz a conta que é 24 para 28, seria 30, tá certo. Então, nesse caso aqui, ele está com mais de 2, né? Então, ele está com o stop loss mais ou menos aqui, né? E o take profit aqui. O que que acontece? Ó? Quando ele executa a primeira ordem, ele cancela a outra. E isso é um operacional aí que eu fiz agora de tarde, né? Foi bem tranquilo fazer o código, né? A gente vai pegando o jeito da coisa. Olha, cancelou a outra, agora estou somente comprado, né? E ele faz então esse alvo, né? A questão principal aqui era quantos pontos, né?
depois do rompimento do primeiro candle, que ficaria interessante, né? E eu vou mostrar para vocês aqui o resultado que eu fiz da otimização. É claro que foi uma otimização meio feita nas pressas. Vamos acelerar aqui um pouco, para que vocês vejam que às vezes pode ser interessante. Outra coisa, né? Quando chega meio-dia, ele está fechando o candle. Será que é bom isso? Será que é bom fechar no meio-dia? Né? Então ele só faz uma operação por dia. A ideia aqui principal seria, será que é vantajoso fazer apenas uma operação por dia, num parâmetro mais ou menos definido? Ó, aqui de novo, já estamos no outro dia, fechou lá a operação, né? Aqui ele fecha às 11 horas, né? 11 horas não, acho que está como meio-dia. Deixa eu até ver aqui no meu código, só um pouquinho. Vamos puxar ele para cá, que daí eu vejo, vocês vão vendo aí. Deixa eu ver como é que eu coloquei de horas aqui. Ele está fechando meio-dia, né? Então ele fecha meio-dia a operação, caso não tenha dado nenhum resultado. Então, né, ele fica ali um tempinho, porque ele precisa fazer umas verificações. Ó, ele já executou a ordem, né? Está mais ligeirinho. E é bem legal, né? Gostei dessa ideia, né? Aqui um dia de um candle bem direcional, né? E aqui ele fez mais um outro também, candle bem direcional. Aí ele fechou meio-dia, devolveu um pouco, né? E acaba sendo assim um operacional, né? Que não envolve, por exemplo, acho que terminou, né? Não terminou. Que não envolve, por exemplo, o emocional do cara, né? Porque eu ainda estou adaptando, né? Mas eu achei uma ideia interessante porque de repente a pessoa ela tem aí um operacional mais que fica o dia inteiro, né? E aquela ideia de ter um momento apenas no dia e ser estatisticamente bom é uma ideia que chama atenção, né? Então ele está aqui, beleza, vamos parar aqui. Eu vou executar ele. Eu vou executar esse aqui em período de tempo. Eu fiz uma otimização para o último mês, tá? Só para avisar vocês. Então a otimização que eu fiz foi para o último mês. Ele deu esse resultado aqui. Como a gente vai fazer um teste aqui, né? Eu vou fazer o seguinte, ó. Como eu otimizei só para o último mês, só para saber, né? Vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos pegar aqui como data limite a data do dia do mês 4 no dia 4, justamente a data que eu treinei para frente, né? Eu treinei até o dia de hoje. Eu fiz o contrário, normalmente a gente faz um período para trás, né? E aí a gente treina para frente. E vou pegar aqui, por exemplo, um ano, né? Eu acho que um ano é bem legal. Um período de um ano aqui pra gente ver. Vamos tirar o modo visual, né? Pra gente não precisamos ficar olhando tudo aquilo. Vamos deixar a cada tique. E vamos fazer execução automática ali, porque não há necessidade de deixar atraso, até porque a gente vai colocar ordens na pedra, né? Então ele vai puxar aqui, né? E vamos ver o que pode dar, né? Se vai dar boa, se não vai dar boa. Eu gosto de fazer esses testes assim, né? Meio que na hora pra gente ver o que pode ser interessante e se não vai ser interessante, olha. Então aqui nós estamos fazendo um teste do ano passado com a otimização do último mês aqui pra gente ver realmente se é uma estratégia que pode ser interessante a longo prazo, né? Eu tinha visto que no dólar ele era bem interessante mesmo, né? Mas ele tem uma sequência de loss muito grande, né? Isso aqui é um problema muito sério, né? Que a gente tem. 1, 2, 3, 4, 5. Depois ele vai ter estatística, mas olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ele tem 11 loss. Aí, se você pegar ali 12 pontos, acho que era do stop loss, 11 vezes 12, vai dar mais ou menos R$ 1.400 aí de prejuízo. Então acaba já sendo bem negativo, né? Mas nós estamos vendo aí um período de um ano, né? Ele não devolveu tudo nesse caso, né? O interessante é que quando ele acerta a posição, ele acaba indo bem, né? Então, esse é um parâmetro otimizado do último mês. Eu não sei se vai dar positivo, se vai dar negativo. Isso, inclusive, é uma das coisas que você tem que levar em consideração quando você vai fazer uma otimização, né? Porque às vezes ele dá um valor bem legal, mas daí você vai ver aí no real ele não é muito bom, né? Então aqui esse parâmetro do último mês para a gente usar como template aí para frente não é bom. Aí a gente vai fazer uma coisa diferente aqui. É claro que eu não vou poder fazer o teste de uma forma muito boa, vocês vão perceber aqui que eu vou utilizar um sistema um pouco diferente, vou mostrar para vocês aqui. Ó, não seria bom então utilizar a melhor configuração do último mês, né? Teria então dentro do resultado do gráfico, a gente teria então aqui um rebaixamento de 670 reais, né? Levando em consideração aí que eu tive uma quantidade
de perdas consecutivas 3, ou seja, foi meio complicado aí, né? Bem complicado mesmo. E o período aí foi das 10 horas. Quando eu chego próximo do meio-dia, aí eu tenho uma posição boa. Mas aqui eu já poderia filtrar, ó. Por exemplo, se eu trabalhasse apenas na sexta com esse setup, ele teria sido muito bom, né? Mas não é isso que a gente quer não quer chegar nesse ponto. O que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos fazer o seguinte, a gente vai otimizar em relação a esse período de um ano aqui, né? Depois a gente faz no último mês, agora vamos fazer o contrário. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar do último mês esse parâmetro aqui e vou otimizar. Eu venho aqui em baseado em genética rápida, eu quero saldo máximo, eu quero ser bem fominha aqui mesmo, né? Não vou colocar nenhum atraso, vou colocar aqui OHLC de 1 minuto. Eu vou explicar para vocês o que é o OHLC de 1 minuto. Vou fazer antes aqui, ó. Vou fazer antes aqui só para mostrar para vocês qual é a diferença do OHLC de 1 minuto todos os ticks. Deixa eu só tirar aqui. Quero mostrar para vocês que bem rapidamente qual é a diferença básica e por que isso não é tão interessante. Eu quero que vocês dêem uma olhada aqui no horário, tá? Olha, o horário aqui, ó, ele vai andando, ó, o HLC do minuto, significa que a cada 1 minuto, nesse caso aqui, ele está fazendo ele está andando, eu estou fazendo candles de 1 minuto, ó. Então, ó, 27h40, 27h59, 28, e deixa eu fazer o seguinte, vou diminuir ainda a velocidade, ó, para que você perceba que tem mais um negócio aqui. Acaba sendo bom, né, o candle de 1 minuto, mas não é tão bom, ó. Perceba aqui que ele tem 4 medidas, olha, ó. Então, ó, vamos aqui, ó, 31, primeira medida, 31h20, segunda medida, 31h40, terceira medida, 31h59, quarta medida. O que quer dizer isso? O HLC, ele vai simular, então, vamos pegar esse candle aqui, por exemplo. Ele simula, então, no zero, a abertura, né? Nesse caso aqui, ele vai simular ou foi para baixo ou foi para cima, ele não tem como saber isso, né? Aí, digamos que ele simule para baixo, né? Aí ele simula que caiu, segunda medida. Terceira medida, a máxima, né? Ele vem para máxima, vem para mínima e fechamento. Então é assim que funciona o HLC de 1 minuto, né? Ele acaba não sendo tão ruim, tá? Eu vou fazer o seguinte, vamos fazer a otimização então para a gente ver aqui. Então eu coloquei aqui como parâmetro genética rápida, o HLC do minuto. Não é tão bom quanto cada tique, né? Cada tique ele vai ter uma avaliação. E vamos colocar aqui o stop loss de 10 a 50, né? E andando de 1 em 1. E de 10 a 50 também, andando de 1 em 1, até no máximo, né? No caso aqui. Vou colocar o take profit aqui até um pouquinho mais, no 60. Vai aumentar um pouquinho só. E vamos fazer então o teste aqui de otimização, né? Então, para você que não sabe, é assim que funciona, né? O teste de otimização. Você vem aqui então e altera a otimização para baseado em genética rápida, algoritmo completo lento, que são as duas formas, e aí você escolhe o parâmetro. Aqui você pode pegar, por exemplo, índice Sharp, né, que vai ser o melhor índice entre eles, mas eu quero que o saldo máximo, só para saber mesmo se ele poderia render alguma coisa. É claro que isso aqui a gente está fazendo simplesmente para mostrar, né? Mas o objetivo principal aqui é demonstrar que dentro da otimização a gente pode ter alguns resultados, né? Pode ter alguns resultados. Eu estou usando o HLC de 1 minuto no período de 1 ano, né? Então a gente pretende aí que a quantidade de dados aí de um ano, ela dê um resultado interessante para nós. Bem, então aqui em 1 ano já começou a dar os resultados. Nós estamos trabalhando aqui com o HLC de 1 minuto. Eu quero fazer um vídeo ainda para falar sobre os agentes, né? Nós temos aqui os agentes da nuvem e eu tenho aqui os agentes da nuvem que podem ser utilizados também, desde que você pague algum saldo lá, né? Eu vou explicar para vocês como é que você vende recurso e como que você utiliza o recurso lá da rede do MQL5, do MetaTrader 5. Uma outra coisa que é muito interessante também, que o pessoal tem feito aí no MetaTrader 5, eu quero deixar aí, não vou dar spoiler, mas eu quero falar para vocês, quero preparar um vídeo bem legal aí para falar, justamente por isso que eu deixei algumas coisas do Python de fora, tá? Eu vou explicar o porquê nesse vídeo, que eu vou deixar aí para frente, então você não se esqueça aí, né? É uma coisa que é bem importante, se inscrever, né? Deixar o teu like aí de repente, né, pra gente, né? Deixa o comentário, né? Enquanto isso, a gente vai seguindo aqui. Então nós temos aqui a otimização, né? Nós estamos fazendo uma otimização que vai demorar em torno de 30 minutos. É claro que eu não vou ficar aqui 30 minutos falando, né? Enquanto isso, nós já estamos aqui com um valor bem interessante aqui, né? De 4.324 e a gente vai fazer o teste agora para frente. Normalmente quando a gente faz algum teste dentro do Python mesmo, né? De inteligência artificial para algo trading ou mesmo no MetaTrader, a gente precisa fazer
é como se fosse uma janela, né? Eu treino com os dados e depois eu vejo uma janela para frente normalmente de que eu vou testar. Então a gente vai treinar aqui, né? Vai pegar o melhor parâmetro e vai testar aí o melhor parâmetro. É claro que a gente já está fazendo errado, né? A gente está utilizando o HLC do minuto, mas nós vamos testar o melhor parâmetro aí a cada tique aí no último mês. Então nós estamos avaliando até o dia 4 de abril e nós vamos pegar de 4 de abril até hoje para a gente ver se realmente ele vale a pena, né? Então essa é uma forma aí que a gente consegue avaliar, né? O pessoal tem pedido algumas coisas diferentes e, e eu achei legal esse setupzinho, eu tinha pensado muito nisso pro gradiente linear, entende? De repente fazer ali, acoplar o gradiente linear para fazer aí uma operação juntamente com esse setup de rompimento de candle. Mas eu percebi já de antemão, eu posso avisar para vocês, que eu percebi de antemão que o negócio funciona muito melhor aí pro dólar do que pro mini índice. Pro mini índice não funciona isso aqui, talvez seria melhor fazer um setup ao invés de rompimento, ser correção a partir do rompimento do candle da primeira hora, né? Ao invés de ir para cima, né? Ou seja, se eu rompi para cima, o primeiro candle foi positivo e eu rompi para cima, ao invés de fazer isso, eu fazer uma correção. Em todo caso, né? Vamos tocar um pouquinho mais aqui, vamos ver se a gente consegue chegar num parâmetro um pouquinho melhor. E aí a gente vai testar ele no último mês. Enquanto isso, vamos dar uma olhada aqui. Como é que tá hoje o negócio? Opa, isso aqui eu vou mostrar outro dia, tava até olhando hoje. É, isso aqui, é, vamos pegar aqui no mini índice, né? Vamos até dar uma olhada aqui em loco, o que a gente tem hoje. Vamos vir aqui com o botão direito, propriedades, e vamos aqui em comum, vamos colocar mostrar separadores de período. Isso aqui é interessante pra gente, ó, pra gente saber se realmente o candle de uma hora ele é bom, ó. No caso do mini índice, ele abriu aqui, andou 489 pontos e caiu, né? Ele teve essa dinâmica, né? Aqui a gente teve o rompimento do candle de uma hora, né? Que simplesmente, eu não sei se rompeu para cima ou rompeu para baixo. Se ele rompeu para baixo, andou 100 pontos. Nesse caso também aqui, né? Se ele esperou romper para baixo, que ele foi bastante também. Eu tenho percebido aqui que no caso aqui, isso aqui tem um resultado que a gente teve, né? Acho que foi que eu toquei agora há pouco ali, né? Que no caso do dólar acaba sendo um pouquinho mais interessante. Olha, o primeiro candle do dia, vamos ver se a gente consegue colocar dentro das propriedades. Vamos colocar aqui, cadê? Separar por período. Vamos ver se a gente consegue fazer isso sem perder os valores. Bem, então a gente tem aqui o candle da primeira hora, né? E ele vem fechar aqui. Esse deu certo. Esse aqui, por exemplo, fechou um pouquinho negativo. Aqui ele fechou um pouco negativo. Aqui ele fechou positivo, né? Mas não fechou totalmente no alvo, né? E é mais ou menos isso. Olha que legal. Nós estamos conseguindo chegar aqui, ó. E deu certo, ó. A gente conseguiu chegar aqui num ponto dos 4.324 e a gente vai fazer o seguinte. Vamos clicar 2 vezes e vamos fazer o teste único. Então esse aqui é o teste único de todo o período ali, né? Desse período que a gente testou ele, né? E fez o parâmetro de teste para a gente ver em OHLC de 1 minuto. Depois a gente vai fazer o teste a cada tique e depois a gente vai fazer para frente, que é o que eu creio que seja o teste mais correto para a gente perceber se ele realmente tem uma boa influência aí no futuro, né? Então esse aqui foi o melhor resultado que a gente conseguiu na otimização genética agora. E a gente já vai ver os parâmetros dele, né? Desse rompimento do candle da primeira hora no dólar, né? Só pra gente ter aqui como parâmetro. Isso aqui também não é nenhuma forma de você ver isso aqui e achar que é a melhor coisa do mundo. Não é, né? A gente já percebe aqui que tem uma grande queda. E vamos aqui nos resultados do teste, né? O teste, então, levando em consideração aqui, ainda estamos no OHLC do minuto, né? E nós tivemos aqui um problema na terça-feira. Na sexta-feira parece que é bem bom mesmo para fazer esse tipo de teste. Talvez na sexta-feira seja muito mais direcional o que andou da primeira hora. De repente a gente pode ver isso para frente também. No mês de setembro foi o melhor mês e no mês de novembro foi o pior mês que a gente teve, junto com fevereiro. Mês de abril acho que foi o melhor mês no caso, né? Foi bem bom mesmo, né? E o que a gente tem aqui, né? Perdas consecutivas foram 2, ganhos consecutivos 2 também. Foi bem interessante. Ganhos consecutivos 13, perdas 7. Ai, agora eu tô me perdendo aqui. Pera aí. Acho que foram 13 e 7, né? De todo modo, né, o que a gente tem aqui no gráfico foi esse resultado, né? O resultado final da otimização, a gente tinha chegado em 4.324 no teste
de retorno, aqui a gente fez 4.324 também em 82. Beleza, agora vamos mudar um parâmetro aqui que eu acho que é um pouco mais importante, que vamos testar cada tique, né? Aqui não importa fazer tique real, cada tique, tá? Pode ser a mesma coisa. Eu vou executar, nesse caso aqui do mini índice, tá? Como eu estou usando um contrato qualquer aqui, né? Mini índice, no mini dólar. Estou usando um contrato qualquer porque eu não dependo, né, de nenhum indicador. Então, vamos ver o que vai resultar aí esse período de um ano. Vamos ver se a gente consegue aí observar alguma coisa de positiva ou alguma coisa de negativa. Eu tenho percebido aí que eu tenho feito uns vídeos muito grandes ultimamente e vamos ver o que vai acontecer. Que acabei de receber uma mensagem aqui de um amigo aqui do canal, né? Não sei como é que... Caramba, cara, de longe. Então esse aqui foi o melhor parâmetro que a gente teve, né? Isso a cada tique. Então é uma modelagem um pouquinho melhor, né? Aqui a gente já tem o, o deslocamento de cada tique dentro desse período de tempo. E aí é claro que vai influenciar um pouco a qualidade dos dados, né? A gente precisa entender isso também, né? A qualidade dos dados ela vai alterar bastante. O pessoal tem pedido para eu fazer aí backtesting em Python, mas eu creio que a gente vai ter um grande problema. É o mesmo problema que a gente tem encontrado, por exemplo, às vezes numa outra plataforma aí, né? E eu vou explicar o porquê que eu ainda prefiro o MetaTrader, né? Para vocês nos próximos vídeos. Como programador, né? Não como operador, no caso, assim, operador é claro que outras plataformas são bem melhores. Mas a gente tá vendo então aqui o resultado a cada tique, vamos ver aí se ele vai chegar no resultado. Parece até que foi melhor, parece até que foi mais positivo, né? Porque lá naquela simulação que eu falei para vocês do OHLC, ele pode superestimar ou subestimar algum valor, né? Agora ele volta, né? Então pode ser que realmente ele dê mais ou menos parecido. Então aqui são as operações do período de 4 de abril, veja aqui embaixo, né? Do período de 4 de abril, não sei se eu estou conseguindo aqui, ó, do período de 4 de abril, e nós vamos até o dia 4 de abril desse ano, no caso aqui, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Ele está fazendo uma operação por dia, das 10 e fechando a meio-dia, né? Então a gente tem aqui uma baita, uma despencada aqui, né? E pegamos o primeiro parâmetro ali que foi o melhor. A gente nem viu, nem olhei aqui qual que é o parâmetro que a gente está utilizando de entrada. Vamos deixar ele rodando aqui e vamos ver qual que é o parâmetro. O parâmetro dele foi o seguinte: stop loss de 50 e take profit de 25. Não é um parâmetro muito bom, né? Pra gente ver. Beleza, então o que a gente teve aqui como resultado, a gente já vai fazer aqui diferente um pouco. Nós tivemos aqui como resultado um pouquinho diferente do resultado que a gente teve antes, ó, deu 4.317. Lembrando que antes tinha dado 4.324. Foi pouca coisa? Foi, mas já não é a mesma coisa. Agora vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos aqui ó, pegar esse valor aqui de hoje e vamos deixar esse período do dia de hoje aqui também, né? E vamos voltar para o mês passado, do dia 4. Aí nós vamos pegar uma janela de 4 que a gente não conhece, de 4 do dia 4 até o dia 4 desse mês, ou seja, não sei se você conseguiu entender. Então nós temos mais ou menos o seguinte, ó. Nós temos de 4 de abril de 2022 até 4 de abril de 2023 nós fizemos o treinamento. E aí a gente fez ali em OHLC de 1 minuto, para ser rápido, para mostrar para vocês aí no vídeo. Depois a gente fez no Altic, não deu muita diferença. E agora a gente vai fazer aqui um dado que a gente não viu também, né? Como eu programei agora há pouco, né? O nome do expert eu coloquei de tempo aqui, né? E a gente vai fazer no período de um mês, vamos ver aqui. E agora também, né? Esse é legal, é uma coisa mais legal de tudo pra gente fazer é isso. Quando a gente coloca, então, ele. Vamos fazer assim, vamos mandar um drama, ó, já deu pra ver que foi bom, né? Vamos fazer um drama aqui, né? E vamos fazer junto aqui no visual. Esse aqui eu não sei, né? Agora esse resultado, esse é o parâmetro do 25 ou 50 ali, né? Vamos deixar um pouquinho mais rápido aqui, só pra gente conseguir visualizar aqui como é que foi o andamento aí do último mês nessa estratégia aí que leva em consideração o rompimento então de um candle, né? Então ele tem o take profit um pouquinho mais baixo e o stop loss é de quase 1%, né, em relação ao take profit. Então ele fechou aqui a primeira operação com 14 reais e depois foi. Ó, eu vejo que às vezes não é muito bom a gente colocar esse parâmetro de horário. Eu vou ter que dar uma mexida, depois a gente pode até fazer um testezinho. Vamos deixar mais rápido aqui. E aqui, ó, de novo, outro dia. Aí vamos ver quanto que deu. Ó, deu boa no segundo dia. Aqui parece que ele já executou também. Aqui ele já devolveu uma parte, né? E aí ele continua executando. Como estou cada tique, ele dá umas travadinhas, né? Porque ele muda de dia, então ele tem que carregar ali alguma coisa. Vamos lá, então
vamos ver aqui que deu aí no último no último mês, né? No último mês, se foi realmente positivo, e a gente vai avaliar aí esse setupzinho, né, que a gente pegou aí, né, nos fóruns, né? O engraçado é isso, né? De repente a gente faz uma automação aqui, e daí os caras acham que são os donos, né, do negócio. Então não foi baseado em ninguém, eu li em algum lugar e eu achei legal a ideia, né? Porque eu lembro quando eu comecei a fazer day trade lá para trás, né? Que eu até dei uma segurada, alguém me pediu quanto que eu tenho feito day trade, falei que na verdade faço uma, duas operações por semana, né? Eu fico mais envolvido agora em dar aula, em fazer outras coisas e desenvolver, né? Eu gosto muito de programação, né? Então, para mim, ele acaba sendo uma coisa assim que eu tenho pensado muito mais a longo prazo, né? Comprei FII e o dinheirinho que eu tinha ali eu coloquei em ações, alguma coisa assim, né? Para não ficar me estressando com day trade ali e poder programar melhor, né? Você pode ter certeza que a gente aumenta um pouco a qualidade do nosso tempo quando a gente faz outras coisas. De toda forma, vocês estão percebendo aqui, mas ele raramente tá dando stop loss, né? Porque o próprio tempo já está fechando e a gente vai ver aqui como é que deu aí no último mês essa estratégiazinha, né? Uma estratégiazinha aí que a gente bolou, né? Que seria basicamente a ideia de você ligar ali, colocar uma ordem em cada lado, né? E depois de uma hora você vai, uma hora não, lá em meio-dia você fecha, se não deu nada, né? Ou se deixa ali, né? E até meio-dia você vai lá e volta e fecha. Beleza, fechamos aqui então o teste. Eu vejo que ele deu alguns resultados bem interessantes aqui. E vamos ver como é que foi a curva, né? A curva do gráfico, olha, a curva foi boa, né? Então a curva do último mês, do resultado das otimizações, essa aqui é a otimização que a gente utilizou lá para trás, e aplicando para o último mês, ele foi interessante. Então isso aqui é uma estratégia que tem potencial. É claro que aqui a gente está utilizando. Vamos fazer o seguinte, olha, a qualidade dos dados não foi muito boa. Vamos fazer o seguinte, vamos mudar aqui para o contrato atual. Vocês veem que a gente tenta fazer aqui o melhor possível, né? Eu acho que eu nem tenho aqui, inclusive, o contrato atual. Vamos vir aqui. Eu acho que o WDO agora, WDO, não sei qual que é agora o contrato de agora, acho que é o WDOM, deve ser o M. Ok? Vamos ver se a gente consegue puxar o contrato atual do dólar aqui e vamos fazer o teste bem rapidinho. Aqui vamos deixar sem modo visual e vamos executar aqui só para a gente ver se realmente, será que é possível fazer uma operação por dia? E aí, ó, já deu diferente, ó. Olha o que aconteceu. Quando a gente pega, por exemplo, o contrato atual, a coisa já dá um pouco diferente. Olha o resultado da otimização e o volta. Então, ó, lucro de 740 e perda de 640. No final das contas, deu um lucro total aqui de 100. Então, vocês percebem aqui que mesmo quando a gente tenta, né, fazer uma otimização, ele não é uma garantia de nada, né, gente? Então, o objetivo aqui foi justamente esse, né? Se eu usar, por exemplo, um contrato que a gente estava utilizando, o resultado foi muito melhor, né? Muito melhor mesmo. Mas, em todo caso, ó, vocês precisam ter bastante cuidado com isso, né? Nós estamos utilizando, vamos pegar aqui, ó, vamos aproveitar aqui que o resultado foi 100 pilinha, né? 100 pilinha, e vamos fazer assim, ó, vamos deixar ele, acho que eu tô, 150, 25. Vamos deixar ele aqui, ao HLC de 1 minuto, e vamos ver qual que foi o resultado. Se foi 100 mesmo aqui, ó. Realmente foi mais ou menos parecido, né? Foi bem parecido. Na verdade é um pouquinho de diferença aqui, deve ter dado 160, né? Deu um pouquinho mais. Então, no HLC do minuto a gente teve um resultado e no outro a gente teve outro. O que importa aqui, pessoal, dentro desse ponto aqui da otimização, é que justamente nós temos um problema, né, com as otimizações. Ó, vejo que na otimização, utilizando a cada tick, que é uma modelagem melhor que eu tenho aqui, utilizando um contrato contínuo, né, que eu posso testar lá atrás e testar na frente, o resultado foi totalmente diferente. Eu tenho um resultado para o último mês muito bom. Então, aqui ó, no caso, o resultado líquido foi 1030, foi diferente lá do último mês. O que muda nisso? O que faz de diferença? Existem vários fatores que vão trazer a diferença, né? Entre eles a qualidade dos dados, né? Mas a gente vai tentando aí, né? Esse foi o primeiro videozinho, né? Para mostrar esse tipo de coisa e também para falar um pouco sobre o backtest, né? O backtest não é uma coisa simples, não é uma coisa tão fácil. Aí você, de repente, fica em dúvida de utilizar cada tick, HLC, essas outras coisas. E de repente tem aquela estratégia de matador lá que todo mundo diz que dá boa, né? Nós fizemos aqui uma otimização computadorizada, né? Não foi uma coisa simples, não foi simplesmente qualquer coisa que a gente usou aqui, mas dá para perceber que realmente ele desmente um pouco. Teria que fazer mais testes e aí é que a gente vai, né? Vai testando até que chega em algum ponto. É por isso que eu digo para vocês que todos esses setups aí que o pessoal comenta aí, eles têm altos e têm baixos. Aqui não é o objetivo nosso, não é falar que você deva
não devo acreditar no que você vê, mas é quase isso, né? Você não pode acreditar muito que você vai ter uma estratégia totalmente vencedora todo o tempo, porque evidentemente qualquer coisa pode influenciar no teu resultado final e mesmo assim, se fosse dessa forma que você conseguiria aí ter um acúmulo de capital muito grande, com o passar do tempo, você com certeza, se você continuasse investindo, você teria aí mais dinheiro que todo mundo.